Satoshi Nakamoto, um nome que abriu novos mundos ao mundo, mas também um nome envolto em grande mistério. Quem é que aqui sabe quem é Satoshi Nakamoto? Bom, eu também não sei. Mas sei mais qualquer coisinha e vou-vos contar uma história que começa em 2008. Em 2008, Satoshi Nakamoto publica um artigo científico. Esse artigo científico tinha apenas 8 páginas e, no entanto, propunha revolucionar o mundo. E como? Através da descentralização do dinheiro. E se pensarmos bem, haverá coisa mais centralizada, mais controlada do que o nosso dinheiro. O nosso dinheiro está ali no nosso banco. Acima do nosso banco, o Banco de Portugal. Acima do Banco de Portugal, ainda o Banco Central Europeu. Tudo bem controlado, tudo bem centralizado. E eis que agora Satoshi Nakamoto propõe descentralizar o dinheiro. E essa descentralização seria feita através da Bitcoin, uma moeda virtual. Em 2008 era apenas um conceito, uma teoria. Em 2009 entra em prática. São lançadas em circulação as primeiras 50 bitcoins. E essas 50 bitcoins, sabem quanto é que valiam? Nada. Mas isso não impediu Satoshi Nakamoto e o percurso da Bitcoin continua a avançar até que em 2011 chegamos a um marco histórico para as criptomoedas. Pela primeira vez, uma única Bitcoin passa a valer mais ou menos o mesmo do que $1 ou do que €1. Já estava melhor. E nesta altura, nós tínhamos a Bitcoin, que era uma moeda desmaterializada, não existem bitcoins físicas, não existe uma moeda metálica de Bitcoin, nem existe um papel nota de Bitcoin, mas estas moedas virtuais começavam a ganhar força e começavam a ganhar expressão. E prometiam então descentralizar o dinheiro. Deixaria de haver uma autoridade central responsável pelo dinheiro e tudo seria feito com base na tecnologia subjacente, a blockchain. Essa blockchain prometia muitas coisas, distribuição, descentralidade. Mas e Satoshi Nakamoto? Em 2011, Satoshi Nakamoto desapareceu. Nunca tinha tido presença física, ninguém o conhecia presencialmente, mas em presença virtual também desapareceu. Desapareceu em 2011 sem deixar qualquer rastro. E se até aí se pensava tratar-se de um homem de 36 anos, japonês, a partir daí ficou a dúvida. Seria um homem? Ou seria uma mulher? Talvez até um grupo de pessoas escondido atrás de um pseudónimo, Satoshi Nakamoto. Pessoalmente, eu acho que se fosse um grupo, não poderia ser um grupo muito grande, porque em grupos muito grandes não se consegue guardar estes segredos. Mas Satoshi Nakamoto não nos deixou apenas a Bitcoin. Deixou-nos então a tecnologia subjacente, a blockchain. E é aí que eu acho que temos uma promessa de futuro muito interessante. A blockchain o que é? Um conjunto de computadores distribuído pelo mundo, muitos computadores distribuídos pelo mundo, a que vamos designar por nós. E esses nós, todos eles, têm uma cópia de um repositório de informação. Um repositório de informação digital que está replicado muitas vezes. E por estar replicado tantas vezes, se houver algum tipo de fraude em algum dos nós individual, essa fraude é logo descoberta pelos restantes nós. Isto torna o Bitcoin, a blockchain, aliás, como um repositório muito seguro. O seu algoritmo é que garante a segurança. Nós temos que, de facto, a blockchain é distribuída, sim, porque está espalhada por estes computadores todos, mas é também descentralizada. Não há uma autoridade central a quem recorrer e dizer quem é que tem razão. Não existe essa autoridade central. Nem sequer existe confiança dos nós uns nos outros. A confiança está na blockchain e no seu algoritmo robusto e seguro. E esta maneira de fazer as coisas, descentralizada, traz promessas para um novo mundo muito interessante, em que em vez de um, temos muitos. E tudo isto vem de teorias um pouco mais antigas. Como já referiram, eu fiz o curso de Engenharia Informática já no século passado, e já nessa altura se falava em árvores de Merkle, criptografia hash, funções de hash,
Tudo isso, na altura, eram conceitos teóricos interessantes que parecia, talvez nunca tivessem assim, uma aplicação muito generalizada. E, no entanto, hoje em dia são esses mesmos conceitos teóricos que estão a suportar a blockchain, que estão a suportar a Bitcoin, que já têm uma aplicabilidade muito mais ampla. Vejamos que eu há bocadinho disse-vos que a Bitcoin valia 1 euro, mais ou menos, em 2011. Ora, a seguir, o valor da Bitcoin tem vindo a sofrer altos e baixos, e altos e baixos. E o seu máximo foi o ano passado, em novembro. Em novembro, uma única Bitcoin valia nada mais, nada menos do que 64 mil euros. Uma só. Entretanto, vocês podem ver aqui no gráfico, tudo o que está a verde são subidas e tudo o que está a vermelho são descidas. Então, a seguir esta subida, já estão a ver ali algumas descidas, algumas subidas e algumas descidas outra vez. E neste momento o valor ronda os 20 mil euros, uma única Bitcoin. Mesmo assim, muito longe do 1 euro de 2011. E então temos esta evolução, e quando eu disse há bocadinho que o algoritmo que era seguro, que estava por trás da blockchain, eu não quero que fiquem com a ideia de que a Bitcoin é um investimento seguro. A Bitcoin é certamente um investimento possível, mas como qualquer investimento com retornos elevados, não há garantia de retorno, ponto número 1, e também não há garantia do capital. Portanto, quem investe em Bitcoin tem que estar ciente destes dois fatores. Pode ganhar, pode perder. Mas eu penso que a parte das criptomoedas enquanto investimento tem algum interesse, não será a parte mais interessante a vos falar. Queria-vos falar de um problema. O consumo energético da Bitcoin tem sido algo que choca um bocadinho com o que nos trouxe o primeiro orador hoje, as alterações climáticas, a sustentabilidade das coisas. Só para terem uma ideia, a Bitcoin, num ano, gasta mais do que todo o Portugal em conjunto. Ou seja, todos aqueles computadores que eu vos falei, todos juntos, como têm que ser computadores bastante avançados, tecnologia bastante avançada, todos esses computadores que operam 24 sobre 24 horas, no seu todo, gastam quase, aliás, 3 vezes mais do que Portugal no seu todo. Isso é um bocadinho assustador, não é? Estamos a falar de um consumo energético muito elevado. Outra variante de criptomoeda, a Ethereum, que foi criada em 2013 e depois lançada no mercado em 2015, fez este ano, em setembro, uma alteração para tentar resolver este problema energético das criptomoedas. E o que é que eles fizeram? Mudaram o algoritmo e, com essa mudança de algoritmo, fizeram a mudança daquilo que se chama um Proof of Work para aquilo que se chama um Proof of Stake. Essa mudança permitiu-lhes poupar bastante energia. Eles alegam que a poupança está na ordem dos 99,95%. E, portanto, só ficaram a gastar uma pequena fração da energia que gastavam antes. Quando não se toma este tipo de opções, o que é que acontece? É procurada cada vez a energia mais barata, é preciso cada vez mais energia e existem ainda problemas de aquecimento, para os quais é preciso gastar mais energia. E, portanto, temos aqui um problema grave da Bitcoin que outras criptomoedas não sofrem. Mas talvez, para além das criptomoedas, já tenham ouvido falar de uma palavra NFT, aliás, uma sigla. NFT quer dizer Non-Fungible Tokens. Em português, em tradução livre, seriam os bens não fungíveis. E sim, fungíveis é uma palavra que existe no dicionário. O que é então um bem não fungível ou um bem fungível? Um bem fungível é aquele que eu não me importo de trocar. Eu tenho aqui 1 euro. Se alguém aí na plateia também tivesse 1 euro, eu não me importo de trocar. Tanto faz este euro como o outro euro, todos dão para fazer mais ou menos as mesmas coisas. É um bem fungível, um bem, digamos, trocável. Outros objetos poderão ser não fungíveis. Imaginemos que eu aqui no outro bolso tinha uma pintura de Pablo Picasso. Não tenho. Mas imaginemos que eu tinha a Guernica. Também não cabia. Mas se eu tivesse aqui a Guernica de Pablo Picasso e alguém na plateia tivesse outro quadro de Pablo Picasso, eu não quereria necessariamente trocar. São bens considerados únicos. Eu não quero trocar assim só troca por troca. Não é como o meu euro, que é igual ao outro euro.
Então, e como é que isto se relaciona com o blockchain e as coisas virtuais? Vou-vos contar uma história. Um multimilionário mexicano era o proprietário de uma obra de arte de Frida Kahlo, um original, que estava avaliada em 10 milhões de euros. E o que é que ele se lembrou de fazer? Dividir esta obra de arte, e então ele digitaliza a obra de arte e depois divide em 10 mil bocadinhos. 10 milhões a dividir por 10 mil bocadinhos daria um valor de mais ou menos 1000 euros a cada bocadinho daquela obra de arte na sua versão digital. E até aqui, tudo bem. O problema foi o ponto seguinte. Em julho deste ano, supostamente numa festa em Miami, o dito milionário mexicano queimou a obra de arte original. Ou alegadamente queimou. Ainda as autoridades estão a investigar. Porque, como calculam, para o público em geral não é muito interessante ele ter destruído um original. No entanto, do ponto de vista estritamente de negócio, imediatamente cada um dos bocadinhos já passou a valer 4.000 euros e poderia continuar a subir especulativamente. Fica a dúvida sobre o que é que realmente se passou. Mas o futuro não passa só nem pelas criptomoedas, nem pelos NFTs. Muito menos conhecidas do grande público são as aplicações de negócio da blockchain, mas que podem vir a chegar ao pé de nós neste novo mundo que se aproxima. Um caso que eu vos posso dar como exemplo, imaginem que precisam do vosso certificado de habilitações, da vossa faculdade, da vossa escola. Onde é que têm que ir? À secretaria da escola. Vão à secretaria da escola e eles fisicamente vão-vos dar um papel. Poderá até acontecer que já tivesse uma versão desmaterializada da mesma, uma versão virtual. Mas com o receio de que possa haver falsificações, sim, porque nunca se viu ninguém com licenciaturas falsificadas. Se por acaso houver falsificações, não há muito facilmente uma maneira de verificar se está falsificado ou não. Ora, utilizando o registro imutável que é a blockchain, poderíamos ter maneira fácil de verificar, a partir de qualquer ponto, a veracidade, a autenticidade de um documento deste tipo. Isto seria uma possível aplicação que eu acredito que, se vier a tornar-se comum, poderá passar a ser como qualquer outra infraestrutura, como nós usamos hoje o multibanco, e já não queremos ir para dentro do banco ficar numa fila para levantar dinheiro. Outra aplicação que eu vos posso falar é a do Walmart Canadá. O Walmart é um gigante da distribuição da América do Norte, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, e especificamente no Canadá, em 2018, eles tinham o seguinte problema. Eles trabalhavam com 500 mil carregamentos, mais ou menos, por ano, e estes carregamentos eram feitos pela sua própria frota e pela frota de 70 transportadoras. O que acontecia é que, como os transportes passavam por vários fusos horários, havia materiais perecíveis e não perecíveis, havia climas diversos que eles atravessavam, o Canadá é bastante extenso, havia 200 pontos que podiam afetar o valor que a transportadora faturava ao Walmart Canadá. E depois de todo o transporte efetuado, era feita uma fatura, essa fatura era afetada pelos 200 fatores, e o que é que acontecia em 70% dos casos? A Walmart olhava para a fatura e dizia: está errado, esta fatura não está correta, você fez mal este ponto, e era necessário toda uma reconciliação manual que era muito morosa e fazia os dois lados ficarem satisfeitos. O Walmart Canadá ficava insatisfeito porque dizia: estão a faturar a mais, e o transportador dizia: estou insatisfeito porque nunca mais me pagam, já pus esta fatura há tanto tempo e nunca mais há meio de receber. E então eles desenvolveram, a partir de janeiro de 2019, um projeto piloto só com uma das transportadoras, uma das 70. Esse projeto piloto utilizava a blockchain como repositório em que tanto a transportadora como a Walmart podiam a qualquer momento confirmar os valores dos tais 200 parâmetros. Havia uma desmaterialização, havia um acesso por parte dos dois sistemas e havia algo que ambos confiavam, a blockchain. E então, esses 3 fatores permitiram que, no fim do piloto, eles decidissem avançar e espalhassem a partir de março de 2021. Houve aqui um espaço para uma pandemia. Portanto, em março de 2021, eles avançaram para todos os 70 transportadores poderem usar este sistema e passar a utilizar a blockchain como repositório confiável. A partir do momento que este sistema foi lançado, lembra-se que eu disse que havia contestação de 70% das faturas, esse número baixou de 70% para 1%. Apenas 1% das faturas, a partir dessa altura, passou a ser contestado
e o Walmart viva feliz para sempre, e os fornecedores também. Para além de todos estes exemplos, fica uma palavra que eu vos queria deixar, a palavra descentralização. Esta é a ideia por trás de todos estes sistemas tecnológicos, que mesmo que nós não usemos a tecnologia nesta forma, aqui na Madeira nós, ao fim e ao cabo, já estamos bem habituados. Estamos bem habituados com a descentralização, afinal de contas, o que é a nossa autonomia sem ser descentralização. Mas eu queria que pensassem sem ser ao nível tecnológico, sem ser ao nível dos governos, queria que pensassem ao nível do vosso dia-a-dia, das vossas vidas. Será que, quando tiverem um próximo problema, seja profissional, seja a nível familiar, pessoal, será que não pode haver também uma solução descentralizada? Às vezes nós queremos sempre depender só de um. Pensamos nas soluções que dependem apenas de um. E às vezes, se pensarmos mais um bocadinho, há soluções que passam por muitos e que são soluções que são até melhores para todas as partes. Eu queria que pensassem nisto e é uma ideia que eu acho que vale a pena partilhar.